11h29 no Rádio Serviço Saúde Especial de hoje. Mais uma vez, a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. As infecções respiratórias estão entre as doenças mais comuns do nosso dia a dia e nesse período os casos estão em alta. Por isso, hoje o Dr. Silvio vai esclarecer dúvidas da família Tupi sobre este assunto tão relevante: infecções respiratórias. Bom dia, bom domingo e saudações tricolores. Saudações tricolores, feliz igual pinto no lixo. Até com a bolsa do tricolor aí do lado. E agradecer a dona Dora lá da Tijuca. Isso aí. O carinho comigo, eu não mereço tanto. E aquele beijo para a família Tupi. Você me pede para falar de um assunto altamente complexo. A gente precisaria, para dissecar as infecções respiratórias, 1 ano. Por quê? Eu posso, por exemplo, dividi-las em infecções respiratórias do trato superior e do trato inferior. Sim. Quais são as do trato superior? Nariz, garganta, amígdala, aquela amigdalice, né, a garganta, o laringe, e eu tô com um pouco de laringite. Essa voz que tenta imitar e não consegue, a do Heleno, é porque eu venho de um estado gripal. Entendi. E o meu laringe ainda está com certo edema que eu estou na minha córnea depois da cirurgia de catarata, mas está melhorando, graças a Deus. Obrigado, Valéria, mais uma vez. E o laringe, que ainda continua com essa voz que tenta imitar a sua, mas não consegue, eu repito. E tem as infecções do trato respiratório inferior, que a gente vai ter basicamente infecção do pulmão. E eu também posso dividi-las pelo agente causador, porque diversos micro-organismos, Heleno Rotá e família Tupi, podem ser causa dessas infecções. Vírus, e quem é que vai se esquecer um dia da pandemia que assolou o mundo de 2019 até hoje, praticamente, se bem que com as vacinas houve uma redução natural no número de casos, principalmente daqueles casos letais. Sem dúvida. Mas tem outros vírus. O vírus da influenza, agora a gente está com o tipo, se eu não me engano, H3N2. Ele sofre mutações, razão pela qual a vacina da influenza precisa ser, eu repito, precisa ser aplicada todos os anos. Porque, de repente, a cepa que prevaleceu em 2022 é diferente da que está prevalecendo agora, em 2023. Então, a vacina que nos protegeu naquele ano não necessariamente irá nos proteger neste ano. Certo. Mas eu tenho outros vírus além da influenza, para a influenza. Eu tenho resfriados. Mas resfriado e gripe é a mesma coisa. Não. Muita gente tem essa dúvida. Qual a diferença, doutor? A diferença é no quadro clínico e o tipo de vírus que causa uma doença e causa outra. No resfriado, família Tupi, já entrando direto no cerne do programa. Cerne é boa, o Santoro deve estar rindo lá. Bom. É um quadro brando. Eu vou ter coriza, eu vou ter uma dor de garganta, uma febre que não costuma ser muito alta, um pouquinho de dor de cabeça e passa. Resfriado, é rinovírus, adenovírus. É um tipo de vírus diferente, por exemplo, da influenza, do coronavírus, onde eu vou ter não um resfriadozinho, mas um estado gripal, onde, além da dor de garganta que eu posso ter, eu vou ter tosse, que inicialmente ela costuma ser seca, ou seja, não há produção de catarro, mas ela vai se tornar expectorante, produtiva, com o passar do tempo. E é importante observar qual é a coloração do catarro. Normalmente ele é branco, parece uma clara de ovo, faz parte do quadro gripal. Mas se de repente ele se tornar amarelado, mais grudento, com muco mais intenso, difícil de sair, procure o médico. É possível que você esteja com uma infecção associada onde o uso dos antibióticos seja necessário. E a prescrição do antibiótico é da alçada do doutor. Tem até receita especial hoje em dia para tentar, de algum modo, evitar o uso abusivo desses medicamentos, o que vai criar resistência bacteriana. Mas eu tenho bactérias que também podem causar infecção do trato respiratório, em especial Staphylococcus pneumoniae, o pneumococo. É muito comum, mas eu tenho hemófilos influenza, especialmente em crianças. Então, como é que é o quadro da gripe? Queda do estado geral, o indivíduo fica derrubado,
aquela brincadeira que você já deve ter dito algumas vezes para a tua Regina. Regina, parece que um trator passou em cima de mim. Ah, com certeza. Né? Então aquele mal-estar, febre, que normalmente é uma febre mais alta que no resfriado, acima de 37,8, 38 graus. Verdade. Tosse, como eu falei, perda do apetite, dor no corpo, é uma dor infeliz, dor de cabeça, dor de garganta. É um resfriado forte, como o pessoal diz, mas são doenças diferentes. Entendi. E eu tenho a pneumonia. Bom, a pneumonia é diferente do estado gripal? É, porque na pneumonia eu tenho uma lesão direta do pulmão, uma infecção, que eventualmente pode ser causada até por vírus. E no caso, por exemplo, da pneumonia pelo vírus influenza, eu tenho fosfato de ometazivir, que é a droga antiviral utilizada especificamente para isso, e que não tem ação, curiosamente, no coronavírus. Né? Um vírus diferente que não responde a esse agente. Mas eu posso ter infecção por uma dessas bactérias que eu citei agora. Deixa eu só dar uma dica aqui. Os postos de saúde já estão vacinando, né, contra a influenza. Mas eu recebi um e-mail essa semana. Laboratórios particulares estão aplicando essa vacina, inclusive em casa, sem cobrar taxa de deslocamento, entre 80 e 90 reais. Então, se você de repente for de uma faixa etária bem mais baixa, que de repente vai demorar ainda um pouquinho, e tiver a condição de pagar, eu acho uma boa, né? Porque 80 reais, ser vacinado em casa, não ter que ir até o posto de saúde, repito, para quem tem condição é uma boa, né, amigão? E principalmente a gente não pode esquecer aquele paciente que acamado tem dificuldade de se deslocar até o posto. É verdade. Né? O nosso sistema de saúde, em termos de vacinação, ele já ganhou prêmios internacionais pela qualificação do trabalho que faz, mas ele ainda não consegue ir até a residência das pessoas que necessitam. Então essa fica sendo uma alternativa muito interessante. E a gente está vacinando para o vírus da influenza, conforme eu disse no começo do nosso programa, Heleno. Ele muda a conformação dele de um ano para o outro. E a vacina que foi útil para nos proteger em 2022, ela não necessariamente dará a mesma proteção em 2023. Entendi. Então temos que nos vacinar. Porém, se você, como eu, não se vacinou ainda e pegou um estado gripal, aguarde um mês para se vacinar. Isso tudo? Mais ou menos de 15 dias a 30 dias. É o que eu sempre recomendo para os meus pacientes aquilo que eu faço em mim. Então, a princípio, eu vou aguardar pelo menos até meados de maio para me vacinar, mas o ideal é se vacinar agora. Certo. Por quê? Porque essa vacina, ela demora um certo tempo para que a gente produza os anticorpos necessários. E esse tempo é exatamente onde há o pico dessas doenças. Quando é que, por exemplo, os estados gripais e os resfriados, eles se tornam mais comuns? Na temperatura mais fria do ano. E a gente está se aproximando, agora que estamos no outono, do inverno. Certo. E, evidentemente, com a queda brusca das temperaturas, as pessoas têm um risco maior de adoecerem. Porque é gelado. Não, é porque elas ficam confinadas. O confinamento é um fator de risco para a gente pegar essa doença. Eu chego em casa, no verão eu abro as janelas, ligo o ventilador. Quando chego no inverno, eu fecho tudo. Verdade. E aí a gente fica confinado no mesmo ambiente, às vezes mais de 3 pessoas. E isso faz com que haja uma troca de micro-organismos, porque pela própria fala, a transmissão dessas infecções respiratórias, ela é do mesmo modo que a gente cansou a família Tupi dizendo que é a Covid-19. Os aerossóis são partículas microscópicas que são eliminadas pelo indivíduo quando ele fala, quando ele tosse ou quando ele espirra. E evidentemente que aquelas pessoas que têm por hábito falar mais alto, o aerossol vai mais longe. Entendi. Agora, eu tenho uma dúvida aqui, doutor Silvio, pode tossir aí à vontade, até porque o senhor está se recuperando aí. Eu estou naquela fase de que eu estou bom, mas não estou todo. Isso aí. O que é infecção respiratória de repetição? É quando esses episódios começam a ocorrer com uma certa frequência. Existe uma doença muito comum que é a asma, que é um quadro de natureza imunoalérgica. Esse quadro, ele facilita o aparecimento de infecções de repetição. Então, se eu tenho mais de 3 infecções do trato respiratório por ano, procure um pneumologista. Bruninha, beijo para você, minha filha é especialista nessa área. Já me deu uma bronca que eu não tomo xarope que ela manda. Eu sou rebelde, todo médico é rebelde. Mas fica no meu pé o tempo todo
E o senhor não se cuida? Pois é beber muito líquido, né? Água. O Gugu atento já trouxe. Pode beber com calma a água. Vão acabar enferrujando. É porque esse período, o doutor Silvio falou bem, né? Nesse período, quando a gente tá quase bom já, é que vem esse incômodo, principalmente essa coceira, né? Esse incômodo na garganta. E quando a gente começa a falar muito. Então eu normalmente falo muito pouco. Entendi. Família Tupi pode não acreditar. A dona Ivete, que está nos assistindo, assim como aquela belíssima cantora Marion Duarte, mandou hoje que está ligadíssima. Beijo, Marion. Quando a gente fala muito, a gente irrita as cordas vocais, que se estiverem como as minhas estão, edemaciadas, isso desencadeia o reflexo da tosse. A gente tosse aqui no cérebro. Existe um estímulo que me obriga a essa expiração forçada. Ensinando para a família Tupi, eu tenho 2 movimentos: a inspiração, que é quando eu puxo o ar para dentro, e a expiração, que é quando eu jogo o ar para fora. O ar que é eliminado, ele é rico em gás carbônico. O ar que é inalado, inspirado, é rico em oxigênio. Se eu tenho uma partícula no meu organismo que precisa ser eliminada, a tosse é um mecanismo de defesa. Entendi. Então, às vezes, as pessoas prematuramente começam a tomar xaropes antitussígenos, o que não será nem um pouco útil. Muito pelo contrário, pode agravar a situação. Qual é a principal medida? Essa que o Gugu me permitiu, esperto como sempre, feliz com o Vasco dele, igual o Santoro. Tá feliz. Água, eu vou beber mais um copo. Dá lá à vontade. Aliás, doutor Silvio, esse pessoal não é fácil. O Gugu, você falou dele, do Gustavo, né? Olha o que ele me manda. Um mosquitinho Aedes aegypti. Não, mano, o que é isso? Aí o outro responde: Aedes aegypti. O mosquitinho dirigindo um jipe. O Aedes. O Gugu tá em franca alegria. Aquela vitória para a própria torcida do Vasco inesperada ontem à noite deixou ele alegre, que ele manda piadinhas. Mosquitinho dirigindo um jipe. O que é isso, mano? Ele falou: Aedes aegypti. De jipe, tá certo. Vamos falar de prevenção e tratamento, doutor? Então eu acho importante falar, em primeiro lugar, das complicações. Então, um quadro viral, como a gripe, pode se complicar com uma infecção bacteriana. Então eu vou ter um agravamento da febre, uma queda mais acentuada do estado geral, e eu vou ter uma mudança no aspecto da expectoração, popular catarro. Sim. Ele estava esbranquiçado, vai ficar amarelo esverdeado, vai ficar mais grumento, difícil de ser eliminado, inclusive, que obriga uma hidratação mais vigorosa ou o uso de xaropes expectorantes. Sim. A complicação, então, normalmente é uma pneumonia. E isso faz com que o indivíduo tenha que correr para o médico, porque aí faz-se necessário o uso do antibiótico. E para cada tipo de germe existe um antibiótico que tem uma eficiência maior. Família Tupi, como é que a gente previne? Primeiro, a vacina. Eu tenho como prevenir, inclusive, infecção bacteriana pelo pneumococo. Já é recomendável que as pessoas se vacinem com a antipneumocócica 13, que vai ser seguido um mês depois pela 23, polissacarídica. Ela nos dá anticorpos contra o Staphylococcus pneumoniae, o famoso pneumococo. E olha, a principal causa de morte depois dos 80 anos de idade são pneumonias. Na verdade, as pneumonias são a 3ª causa de morte no mundo. E eu tenho como prevenir a pneumonia com a vacina antipneumocócica. Eu tenho agora, a gente já falou dela, a vacina contra o vírus da influenza. Deixa eu te interromper rapidinho para a gente não perder o X da questão aqui. A Maria José, nosso ouvinte de Irajá, diz que tomou a vacina agora bivalente contra a Covid. Ela quer tomar a da influenza. Qual o período que ela dá entre uma vacina e outra? Pode tomar as 2 juntas. É? Não precisa período não, Maria José. Então tá Pode ir no posto amanhã e tomar a vacina da influenza, que é o que está indicado. Ótimo. E o que a gente tem que fazer, além da vacina da influenza, são as medidas de prevenção. A primeira medida de prevenção: lave frequentemente as mãos. A lavagem das mãos faz com que vírus que eventualmente estejam aqui em cima desta mesa e que estão agora nas minhas mãos, inadvertidamente o ser humano automaticamente leva a mão à boca.
E ao levar a mão à boca, eu obviamente que vou levar todos os micro-organismos que ficaram grudados na minha pele. Quando eu lavo a mão com certa frequência, eu removo esses micro-organismos. Procure ficar em ambientes ventilados. Pô, mas com frio, tente ventilar o ambiente para que haja troca daquele ar que está ali. Evitar, na medida do possível, ambientes onde haja aglomerado de pessoas, muita gente reunida e fechado. Essa é outra maneira da gente evitar a gripe. Agora, doutor Silvio, você não pega o BRT de manhã comigo, que a gente vai grudado um no outro. É verdade. Aí é bravo. É verdade. E aí, nesse caso, eu recomendo, se for o caso, principalmente se você estiver com tosse, use uma máscara. E na hora de tossir, a famosa etiqueta respiratória. A gente coloca, quem está vendo no YouTube, o antebraço à frente da boca na hora de tossir. Verdade. Porque com isso eu evito que aqueles perdigotos, aqueles aerossóis, se espalhem no ambiente. E o indivíduo que não está vacinado, que não tem proteção, ele vai. Quais são os grupos de risco principais para essas doenças? Crianças abaixo de 5 anos e idosos acima de 65. Esses grupos tendem a ter uma morbidade maior, ou seja, ficar doente mais tempo, exemplo, sentado ao seu lado, e tem um risco de desenvolverem complicações, razão pela qual a orientação médica é particularmente importante para eles. Perfeito. Doutor Silvio, domingo que vem tem bola rolando 11 horas, tem Inter Imperdível. E Flamengo, 11 horas. Então nosso programa deve ter meia hora, 40 minutos, enfim, não tem como a gente colocar o quadro no ar, então a gente vai pensar com calma essa semana e a outra, para o outro domingo a gente fazer mais um rádio serviço especial aqui, amigão. Mais alguma coisa a acrescentar para encerrar aqui sobre doenças respiratórias? Grupos socialmente desfavorecidos, pessoas com uma nutrição inadequada ou portadores de doenças crônicas também são grupos de risco que devem ficar atentos a esse problema. Certo. Então, procurar fazer uma boa alimentação, procurar beber bastante líquido. E eu esqueci, tem que ver aqui agora rapidinho. Mandou a foto da filha, desculpe, da neta dele. Que nosso amigo lá de Austin, no Texas, que ele assiste o nosso programa direto. Mas ele sumiu aqui. O Marco acabou de mandar um vídeo na hora do programa. Ele assiste lá em Austin, mandou a foto da netinha dele, que jogando futebol, ela americana, nascida lá, fez o primeiro gol, mandou chamar o vovô. Parabéns para a netinha. O futebol, o soccer, como vocês chamam aí, particularmente entre as mulheres, é melhor do que entre os homens. Que a tua netinha tenha muito sucesso no American Soccer, é o nosso futebol. Isso. Um abraço, Marco. Queria mandar um beijo para Marion, para Dona Ivete, para todos que nos assistem, e dizer que domingo que vem a gente, vai ter um descanso. Isso. No outro domingo eu vou ver com calma com a Regina e com a Lelê, mas eu estou pensando em intimar a doutora Célia vir aqui para ajudar a fazer o programa. Certo. Sem tosses no meio do programa, sem espero. Até lá o senhor já vai estar 100%. Essa semana já está 100%. Já estou bem melhor, tanto do edema da córnea quanto do estado gripal. Ainda ficou essa tosse residual, mas isso vai passar. Viu, Bruninha? Isso vai passar. Um abraço, meu querido, e até a próxima. Até a próxima, e feliz com o nosso Fluminense. Mais uma vez, sapecou. Que fase boa, né? É verdade. Beijo, família Tupi. Semana abençoada para todos. Abraço, meu amigo. 11h47.